Quando... Bom dia, hoje é 28 de setembro de 2014, são 10 horas e 29 minutos. Quando eu recebi o prêmio de mérito cultural pelo meu livro Você Quer Saber, que é este aqui, não é? Esse livro foi premiado com o prêmio de mérito cultural pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Então, ele tem ISBN, evidentemente ele tem todos os registros necessários para isso, né? É um livro de 400 e tantas folhas, e este é um livro de crônicas, um livro que não é cansativo de ler, porque você não precisa, você pode parar por algum tempo e retomá-lo, sem precisar tornar páginas anteriores para se lembrar qualquer assunto, etc. É um livro muito interessante e que realmente tem aí causado até espanto. Nesse livro, uma das crônicas que eu faço é sobre as cidades submarinas e povos submarinos. Eu faço de maneira, eu abordo de maneira um pouco jocosa, porque eu deixo nas entrelinhas aquilo que eu considero como legítimo. Não posso ter certeza absoluta, total, mas sei que existem cidades submarinas baseado na série de leituras que eu tenho feito em mais de 1000 livros, e também na história antiga, na história universal, e também nas pesquisas de tantos e tantos interessados nessa história, nessa possibilidade. Então transcrevo lá, tal, etc., que essas cidades submarinas existem, e esses povos submarinos, que evidentemente por existirem cidades submarinas, por óbvio, tem que existir povos submarinos. Antes, um parênteses. Recentemente, um grupo de pesquisadores descobriu, através de um pescador, restos de um corpo semi-humano. Depois de muita pesquisa e muita análise, verificaram tratar-se de uma sereia. Quando nós usamos o termo sereia, poderíamos usar sereio, né? Sereia, sereio. É que as sereias são cantadas e decantadas e encantadas há tantos anos que os pesquisadores, os arqueólogos, etc., até paleontólogos, né, encontram resquícios dessas criaturas incríveis. Pressupõe-se que, como nós nos desenvolvemos fora d'água, há grande possibilidade de outros seres parecidos com nós, ou como nós, humanoides, terem se desenvolvido dentro d'água. Por isso as sereias, não é? E que há uma possibilidade de serem de altíssima inteligência, até porque elas têm a capacidade de antecederem os nossos atos e se esconderem apropriadamente. Mas há uma grande possibilidade de que as sereias realmente existem. São muitos e muitos milhares de anos que se encontram registros, não é? Dessas. Heródoto já dizia, enfim, todos os povos antigos registraram surpreendentemente a existência desse animal, desse ser humanoide. Fecho parênteses. Voltando às cidades submarinas, quero registrar o seguinte: compre por 10 e venda por 20. O poder constituído, o poder sobre a terra, está na mão de um grupo de pessoas. Não está necessariamente na mão de um presidente, não está na mão de um ditador, não está na mão de um rei,
Absolutamente. Quem administra o planeta é um grupo de pessoas extremamente poderoso, extremamente rico, né, como os Bill Gates da vida. E eles têm clubes fechados onde eles tratam desses assuntos. E sabe-se por leituras especulativas algumas e com certa assertiva outras, que existem cidades subterrâneas. Os multimilionários sabem que a qualquer momento, breve ou demorado, o planeta a raça humana irá desaparecer. Até porque nós não temos respeito nenhum pelo planeta, pela casa em que vivemos. Estamos destruindo-a paulatinamente. E com isso, é evidente que o fim da raça humana está próximo. Quando eu digo próximo, eu digo em termos de idade da Terra. Eu não digo próximo em relação à nossa idade. Nunca pensem assim. Eu digo em relação à idade da Terra. Talvez daqui 200 mil anos, 500 mil anos. Eu sei que a Terra não suporta, dentro em breve não suportará o número de habitantes que se expandem continuamente. Isso porque ainda temos guerras, temos assassinatos, que são parte importante da sobrevivência da Terra. Temos natimortos e nós que temos um curto espaço de tempo de vida. Se tal não fosse, o planeta já estaria cheio, repleto, já estaria caindo gente pelas bordas. Não é? Então as guerras, num determinado momento, ou por utopia, as guerras são necessárias. Os assassinatos são necessários. O Stalin matou 700 mil pessoas. Só no período que ele reinou, em um ano e pouco, ele matou 700 mil pessoas. Né? O Idi Amin Dada matou também 300 mil, 400 mil. O Gaddafi. E essas guerras da Coreia, guerras daqui, e as guerras que vicejam hoje pelo planeta, dão certo equilíbrio na reprodução humana. E os natimortos, e muitas pessoas, não, nós temos que preservar. Eu não acredito muito nisso, não. Isso é um equilíbrio natural das coisas. Se nós deixássemos a natureza tomar conta e administrasse a nossa vida, o planeta não seria o que é. Antigamente, as pessoas não duravam mais do que 35, 40 anos. Não é? Dizem aí, Moisés viveu não sei quantos anos, 900, Noé viveu 900, isso é conversa. Até porque o calendário da época nada tem a ver com o calendário de hoje. Não é? Por isso que as mulheres se casavam muito cedo, 10, 12, 13 anos, para gerar filhos mais cedo. Muito bem. Todavia, esse equilíbrio já está no seu fim. Então, esses poderosos estão aí construindo a nave espacial, aí, né, me foge o nome agora, né, unidos aí com um grupo de outros cientistas de outros países. Mas não pense que isso tem valor para os cientistas. Os cientistas serão os menos que irão usufruir, com exceção de uma pequena minoria, irão usufruir dessa nave espacial que está sendo construída aí para abrigar os multimilionários, e não só multimilionários, os poderosos. Nem sempre o poderoso é um multimilionário. O multimilionário pode injetar valores para a pesquisa, etc. Mas nem sempre. O poderoso não necessariamente é um multimilionário. Em sua maioria deve ser. Também estão sendo construídas cidades subterrâneas, imensas, com todo o conforto, com produção de oxigênio próprio, com produção de alimentos que não perecem, né, não perecíveis, etc. Nisso vem a minha matéria no livro Você Quer Saber, não é? Aliás, você pode encontrar parte dele no meu site, conspirações.com.br. Então, o meu livro Você Quer Saber
não é? Perfeitamente identificado, desde ISBN até outras gráficas, etc., proteção do meio ambiente e tudo mais, você vai encontrar esses assuntos aí. Dos muitos, você irá encontrar esse. A maioria deles polêmicos. A maioria deles polêmicos. Então, não é de se estranhar que tudo isso esteja sendo feito. E eles vão assistir de camarote, aquilo que irá acontecer conosco, pobres mortais. Porque eles, de certa forma, serão imortais. Não existe aí a criogenia. Alguns multimilionários, e até existem brasileiros também, estão sob estado criogênico, para que quando a medicina ou a ciência descobrir como reativar esse corpo, eles serão reativados e tornarão a vida. Como fazem alguns animais, né? Tem um sapo que se congela totalmente, e quando surge uma temperatura determinada ele volta à vida. Mas ele se congela, nem o coração bate, nem nada. Todavia ele não morre. A ciência está pesquisando isso. E outros animais, tem outros que vivem enterrados 2, 3, 5 anos dentro do barro, sem respirar, sem nada, no estado de catatônico, né? E depois eles retornam à vida. Isso está sendo estudado por cientistas sustentados por esse grupo de poderosos, que são os legítimos donos do poder. São eles que indicam quem vai ganhar tal eleição em tal lugar. Não pense que é assim tão simples, não. Não pense que porque o candidato, se ele se candidatou ali a algum cargo poderoso, cargo de executivo, ele será eleito pela paixão humana. Não. Ali existe uma manipulação muito grande. Então, o tempo se esvai, eu estou terminando, não gosto de falar mais do que 15 minutos, e hoje até não estou assim tão firme, tão seguro como costumo ser. Mas não é o caso. A ideia é que importa, para que você possa especular, para que você possa ir atrás, para que você também busque essas informações. Elas existem. E com o advento da internet, que aliás eu não consulto para escrever, eu não preciso, as minhas coisas são puras, eu não copio nada de ninguém, não. Quando alguma citação, alguma coisa, eu junto a algum artigo meu, eu menciono a origem. Eu menciono a origem para saber exatamente de quem é ou por quem é. Por exemplo, no meu livro aqui tem uma citação do Jean Cocteau, que é escritor e pensador francês. Ele diz: Deus não teria alcançado nunca o grande público sem a ajuda do diabo. Claro. E o Romeu escreveu: Jesus Cristo não teria entrado para a história sem a traição de Judas. Isso é meu. Pode ser que alguém já tenha dito coisa parecida, mas isso é meu. Não é? E Jean Cocteau já dizia isso. E se Deus quisesse que nós acreditássemos nele pura e simplesmente, ele não nos daria o dom da lógica. Portanto, é preciso reestudar essa coisa. Não há muita lógica nessa história toda. Né? Mas, repito, estão sendo construídas, muitas já estão preparadas, cidades subterrâneas e cidades submarinas, em que há um tráfego intenso entre elas, e que há uma troca de informações muito grande, e também naves espaciais, a cidade espacial, aquela monstruosidade que está sendo construída para abrigar quem? Alguns sábios para administrarem a nave e os poderosos milionários que lá estarão assistindo de camarote à nossa destruição. Muito bem, é para você pensar, até minha.